Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu sei que há muita gente que nos ouve já pela madrugada dentro. Bem-vindos a mais um Coffee Break Digital, o podcast da Guess What, dedicado à comunicação, dedicado ao marketing, dedicado aos temas da atualidade, às relações públicas. E hoje comigo tenho um convidado muito especial, porque para além de ser um convidado que respeito profissionalmente, é um amigo de longa data. É o Fernando Esteves, criador do multipremiado Polígrafo. Quem não sabe, o Polígrafo foi o primeiro projeto jornalístico em Portugal dedicado ao fact-checking, começou online e hoje em dia já o podemos ver na televisão, na SIC Notícias. Obrigado, Fernando, pelo convite, estás aqui connosco. Obrigado eu pelo convite, é uma honra. Ora, Uma honra. Devolvo-te as palavras. És uma pessoa que eu respeito profissionalmente de forma profundíssima, como sabes, e pessoalmente obrigado. de forma ainda mais profunda. E para Obrigado. mim é um prazer enorme. Eu acho que fazíamos assim, E só para chatear as confinamento. pessoas. Diz. Fazíamos assim a conversa durante este coffee break. Exato. Olha, Vamos trocar aqui elogios durante 25 minutos. O que é que tu achas? eu acho que era espetacular. Eu não me importava nada, vou ser sincero. Olha, diz-me uma coisa, como é que tem sido gerir o polígrafo nestes tempos de confinamento, nestes tempos de Covid? Como é que tem sido este desafio? E o que é que sentiste como principal dificuldade de adaptação? Ou sentiste alguma? Bom, na verdade, não tem sido assim tão difícil quanto isso, porque pela natureza do jornal, não é? Nós somos um jornal digital, na realidade nós sempre trabalhamos um pouco à distância, quer dizer, nós temos um grupo no WhatsApp onde falamos muito durante o dia. É claro que sentimos, onde sempre falamos, eu não estou sempre na redação, e tal como acontece hoje com tantos líderes de organizações e coordenadores, editores, o que quer que seja, muitas coisas são geridas apenas à distância de um WhatsApp, não é? De uma mensagem no WhatsApp. Claro que sentimos falta das reuniões de conjunto, dos brainstormings na redação. É uma coisa que eu não gostei de prescindir, porque eu acho que as relações humanas presenciais não são substituíveis. Acho que é muito importante que as pessoas estejam juntas, nomeadamente na atividade jornalística, que é, da forma como eu a concebo, tem que ser um exercício criativo constante. E isso perdeu-se. Por outro lado, ganhou-se paradoxalmente talvez mais rapidez e mais eficácia, porque não perdemos tanto tempo como perdíamos antes com assuntos que não são operacionais, que são importantes para a vida de uma redação. Aquelas conversas informais, a ida ao café, etc. Não, que se fizer as contas no final do dia acabam por ocupar um tempo não negligenciável e que agora por simplesmente deixou de existir, não é? Agora praticamente só falamos de trabalho, olha, temos que fazer isto, como é que vamos fazer e quando é que vamos fazer. Portanto, em termos de resultados efetivos e operacionais, esta fase de confinamento tem sido muito interessante. Quanto ao jornal propriamente dito, registrou recordes de tráfego, muito por causa da Covid, aconteceu com todos os jornais, o Polígrafo não foi exceção. Nós atingimos picos inacreditáveis de tráfego, quer dizer, para um jornal que coloca 4 conteúdos por dia online, ter o tráfego que nós temos é uma coisa absolutamente abismal. O polígrafo é seguramente, não há nenhum estudo feito sobre isso, mas não é preciso que seja feito para que eu saiba, é seguramente o jornal mais viral da história do jornalismo português, de longe. Se nós tivermos em conta que um jornal como o Observador coloca 300 conteúdos por dia online e tem o tráfego que tem, comparando à escala, não é, com o Polígrafo que coloca 4 conteúdos,
quer dizer, se nós colocássemos 300 e tivéssemos os resultados que temos, em termos de viralidade, teríamos provavelmente, sei lá, 20 vezes mais tráfego que o observador. Ou seja, é absolutamente viral. Porquê? Porque, ponto 1, a verdade é muito mais importante para as pessoas do que às vezes nós achamos. As pessoas, eu percebi isso com o polígrafo, as pessoas não estão interessadas apenas em rumores, em boatos, etc. Estão muito interessadas em partilhar a verdade. E às vezes em esfregá-la na cara dos outros e tal. Está aqui, isto aqui é verdade. E nós constatamos isso com a nossa prática de dia a dia. Nós recebemos, e agora na fase de confinamento ainda mais, muitos pedidos de verificação. Estamos a falar de milhares de pedidos. No outro dia nós desligámos o telefone da nossa linha de WhatsApp. Não o desligámos, por isso simplesmente ele ficou na redação entre sexta e segunda-feira, só foi reaberto na terça-feira e havia 2.300 mensagens por ler. Sentiram este aumento com esta situação Covid, esta maior? Totalmente, sobretudo no início, no primeiro mês e meio, as dúvidas eram brutais. Havia uma falta de conhecimento quase total sobre a doença, assim como nós, jornalistas, também partimos do zero, não é? Claro. E neste momento eu posso dizer-te que esse é um fenómeno que é um fenómeno português, mas é fundamentalmente um fenómeno mundial. O polígrafo faz parte de uma coligação internacional, mundial, em que estão presentes cerca de 80 jornais de fact-checking de todo o mundo, da Índia aos Estados Unidos, Indonésia, todo o mundo, basicamente. Nós temos uma base de dados, criamos uma base de dados com fact-checks feitos pelos vários participantes. Neste momento, já vamos com cerca de 6.000 mentiras publicadas em todo o mundo sobre Covid. 6.000? 6.000. Isso deu origem já, portanto, essas 6.000 falsidades já foram publicadas pelos membros da rede e foram vistas. A última contabilidade apontava para 1,2 bilhões de pessoas. Portanto, é muita mentira e as verificações, portanto, a desmontagem da mentira é muito procurada e muito partilhada. Essa é, aliás, talvez a característica mais evidente do jornalismo de fact-checking nas redes, é a partilha. A partilha é esquizofrénica, é obsessiva. Essa também foi outra das novidades que me trouxe esta área do jornalismo. É uma novidade que para mim foi das mais agradáveis, porque é muito interessante que o nosso trabalho tenha utilidade. Eu ainda ontem estava a falar com a minha companheira, que também é jornalista, sobre a profissão e sobre aquilo que é importante para nós, que já temos muitos anos de profissão. Eu tenho 25, ela tem 30 seguramente. O que é mais importante para nós é, nesta altura, fazer. E coincidimos num ponto, que é a questão da utilidade. Nesta altura da nossa carreira, já não é tão importante quanto isso fazer grandes manchetes, mandar ministros abaixo, etc. Isso já está tudo feito, não é? Está lá atrás. Neste momento, o que eu sinto com o polígrafo, e é por isso que isto foi para mim uma espécie de renascimento profissional e pessoal, de alguma forma, é que o polígrafo é muito útil à comunidade. É muito útil, faz um jornalismo positivo. Nós pretendemos, eu digo sempre, nós pretendemos apurar a verdade, não podemos expor a mentira. E acho que tem sido altamente pedagógico. As pessoas acolheram com muita voracidade o nosso programa na SIC, bate recordes de audiências consecutivamente. Temos um público muito fiel. Somos provavelmente a experiência de fact-checking, provavelmente não, eu conheço muito bem o movimento internacional de fact-checking. O Polígrafo é o único projeto de fact-checking mundial que tem um programa em horário nobre, um programa televisivo na estação líder em horário nobre. Isso
é uma grande responsabilidade para nós, por um lado, porque é muito complicado se errarmos perante uma plateia de 1,5 milhão de pessoas, mas por outro lado também é profundamente gratificante, porque de facto dá-nos uma escala ao trabalho que seria dificilmente alcançável se não houvesse esta parceria. E sentes que, passado cerca de 1 ano e meio, não é, desde que foi lançado o projeto, que em termos de espaços online, em termos que divulgam falsas notícias, em Portugal, por exemplo, não é, com a vossa experiência, tens sentido que tem havido um aumento, um decréscimo, a manipulação informativa? Como é que tem sido a evolução em Portugal? Bom, nós atuamos fundamentalmente em duas frentes, não é? Por um lado, no espaço público, no sentido político do termo, ou seja, na triagem daquilo que é o discurso dos nossos protagonistas políticos. António Costa vai à Assembleia e diz que o déficit nunca foi tão baixo, e nós verificamos se é verdade ou não. O André Ventura diz que a Catarina Martins está sempre a faltar aos plenários, nós vamos verificar se é verdade ou não. Portanto, neste plano, que é uma das vertentes do nosso trabalho, eu sinto claramente uma melhoria por parte dos nossos atores políticos. Claramente eles sentiram a presença do polígrafo e não tenho dúvidas nenhumas de que, tirando o caso excepcional de André Ventura, que se rege por uma lógica muito especial e que também se alimenta da mentira, um bocadinho à imagem do que acontece com Trump e com todos os fenómenos de populismo, estes novos fenómenos de populismo político, um bocadinho por todo o mundo, Trump, Bolsonaro, Abascal, Salvini, todos eles têm se alimentam morbidamente da mentira e a exposição da mentira não os prejudica, um bocadinho na lógica, na senda daquela máxima do não há má publicidade. É um fenómeno que ainda está por estudar devidamente, porque ainda não temos distanciamento histórico, mas em relação ao mainstream, ao establishment, aos políticos do mainstream, que são a esmagadora maioria, claramente eles começaram a preparar-se mais, porque ninguém gosta de ser exposto. Quando nós começámos a fazer a triagem, a verificação dos debates na Assembleia da República, debates quinzenais, e começámos Estamos aqui com algumas dificuldades técnicas. Okay. Parámos, mas continuamos agora. Ok. Estava a falar do discurso político. Estava a dizer que claramente os políticos portugueses sentiram a chegada do polígrafo e o polígrafo fez-los elevar o discurso político. Isto é um fenómeno que se verificou em todos os países civilizados. E eu estudei muito as experiências de outros países durante o período em que estava a tentar lançar o polígrafo, ainda antes de ele ir para o ar. Há aqui um efeito que não é imediato, mas é quase, que é os políticos sentem uma necessidade, a partir do momento em que são expostos, sentem uma necessidade imediata de nivelar por cima o discurso. Ninguém gosta de ser exposto. A pior coisa que existe, o grande pesadelo dos políticos hoje é terem um seuzinho do polígrafo a dizer falso ou pimenta na língua. Ninguém gosta de ser chamado mentiroso. E os políticos mentiam muito e a maior parte das vezes não o faziam voluntariamente. Faziam-no por fraca preparação. Não preparavam as coisas. Os números eram errados, os dossiês estavam mal estudados, só que como não havia ninguém que os verificasse de uma forma sistemática, aquilo passava. A partir do momento em que eles começam basicamente a ser chamados de mentirosos, em bom português, eles começaram a preparar-se mais e, de facto, hoje é completamente diferente, uma experiência totalmente diferente assistir a um debate quinzenal na Assembleia daquilo que era há 1 ano e meio, isso eu tenho a certeza. Assim como na televisão, os comentadores, a mesma coisa. Nós consideramos que os comentadores devem ser também triados por um motivo, porque eles têm um contrato informal com o espectador, assim como o político tem um contrato formal com o eleitor que votou nele e que votou nele na expectativa de ele cumprir o seu programa eleitoral, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, mas ele tem esse contrato formal e nós temos que vigiar o cumprimento desse contrato. Existe um contrato informal, portanto não está assinado, não está materializado no voto, mas que existe
que é entre o comentador e o espectador, segundo o qual aquele comentador está a dizer a verdade sobre os assuntos da vida política. Quando o Marcos Mendes fala para 1,5 milhão de pessoas também, no domingo à noite, as pessoas partem do princípio de que ele está a dizer a verdade. Ele está no espaço público, é um ex-político, por isso merece também ser verificado pela importância que tem na formação da opinião. Portanto, os comentadores também, os de referência, também elevaram o nível do seu discurso. Não foi exatamente o caso de Marcos Mendes, porque o Marcos Mendes já era muito bem preparado antes disso. Marcos Mendes que leva, não é? Nosso comentador mais bem preparado no plano da preparação de programa, etc. É o que diz mais verdades por metro quadrado. Depois temos a segunda vertente do nosso trabalho, que é a análise das redes sociais, os rumores nas redes sociais, as mentiras nas redes sociais, etc. E aí eu acho que, honestamente, as coisas não mudaram assim tanto. A nossa atuação é uma atuação importante e positiva e já denunciámos centenas, se não milhares de falsidades, mas a desinformação, a mentira corre 50 vezes mais depressa do que a verdade. E a proliferação de especialistas da desinformação nas redes sociais parecem como coelhinhos. Eles reproduzem-se. Nós identificamos um produtor de referência de desinformação e passamos um mês a fazer a verificação da sua página, e o que normalmente acontece quando nós fazemos isso é que o Facebook acaba por reduzir brutalmente o alcance da página. Nós já mandamos muitos negócios abaixo. A verdade é que depois aparece logo um negócio ao lado, porque basta criar uma nova página a pessoas em Portugal que têm 30 sites de produção de notícias falsas. E manda-se um abaixo. Que este confinamento não nos transformou em pessoas melhores, como muita gente desejava. Não, pelo contrário, os fabricantes de mentiras estão a viver o seu período dourado também, porque como existe muito mais gente na net, a consultar a net, há muito mais gente a disseminar as suas mentiras e a ampliar o seu tráfego. A questão é que esta gente vive, é gente amoral, nem sequer é imoral, é amoral. Eles não se importam de partilhar mentiras, aliás fazem questão de o fazer por um motivo, sabem que a mentira é muito mais viral do que a verdade. Claro. Muito mais viral. O que acontece é que eles fazem nas suas páginas do Facebook com o link para os seus sites. Eles não monetizam o Facebook, mas depois monetizam os seus sites. E o tráfego dos sites deles vem fundamentalmente das redes sociais e principalmente do Facebook. O que é que nós fazemos? Nós temos um acordo com o Facebook. Nós trabalhamos para o Facebook, na realidade, no âmbito de um programa chamado Third Party, em que nós nos comprometemos basicamente a fazer a verificação de informação duvidosa na rede. Sempre que nós classificamos um artigo publicado no Facebook como sendo falso, essa página sofre logo um abalo em termos de alcance. Se nós fazemos 3 ou 4 verificações de uma página em que se diagnosticam 4 falsidades, essa página passa a ser quase virtualmente invisível. Agora, o problema é, o dono dessa página tem mais de 20 sites. São pessoas que faturam milhares. Há pessoas que estão o dia todo em casa, não é? Pessoas vulgares que antes tinham profissões normais, ditas normais, e que hoje passam a vida delas a gerir 20 sites de falsidades no computador e ao fim do mês faturam 15.000 euros, que é um valor que não ganhavam na sua profissão anterior. Tudo isto à conta da difusão da mentira. E eu sinto uma grande impotência, honestamente. Eu podia agora dizer, mudou tudo. Não mudou nada. É muito... É a sensação de utilidade que eu sinto e de que falei é incompleta quando falamos de redes sociais, porque, de facto, por mais mentiras que nós encontremos e diagnostiquemos, por mais sites de desinformação que nós ajudemos a fechar, há sempre outro que... Há sempre um que nasce.
que nasce em Portugal e no mundo é assim. Enquanto nós não evoluirmos para mecanismos de inteligência artificial verdadeiramente eficazes na detecção de uma falsidade logo no início da sua produção, para impedir a partilha, isto vai continuar a acontecer. Portanto, o futuro do jornalismo e acho que a defesa da democracia, na realidade eu acho que é disso que estamos aqui a falar, quando falamos de falsidades no espaço público, falamos de, isto tem uma consequência natural, que é as pessoas deixarem de acreditar na informação que circula no espaço público. A falta de crença conduz a uma espécie de amorfismo, de embriaguez intelectual. As pessoas, quando estão embriagadas, tomam sempre más decisões. E quando sentem que não confiam nas instituições, e quando eu falo de instituições, falo quer dos políticos, quer dos jornais, quer também das redes sociais, que hoje são uma instituição, mas que não têm triagem jornalística, as pessoas ficam um bocadinho no vazio e, portanto, ficam muito mais fragilizadas perante a eclosão de movimentos populistas que têm um discurso diferente, que dizem exatamente isso. Epá, não acreditem nas instituições, não acreditem nos políticos porque eles são os mentirosos, não acreditem nos jornalistas porque eles são feitos pelos políticos, e não acreditem nas mensagens na justiça porque os membros da justiça, os juízes, os procuradores estão todos corrompidos. Acreditem em mim, são mensagens simpáticas para as pessoas que vão ao encontro daquilo que elas sentem, da existência que elas sentem. Portanto, a única forma de combater, digamos, a expansão ciclópica de movimentos populistas é apostar na verdade detectando as mentiras e as falsidades quase quando elas nascem. É um projeto muito interessante, um projeto brasileiro que atua no Twitter de um jornal de fact-checking chamado Aos Factos. Eles criaram um robô, a que chamaram Fátima, que atua no Twitter. E como é que aquilo funciona? Eles têm uma bolsa de influenciadores e de comentadores e de políticos brasileiros que estão a vigiar, digamos assim, de cada vez que um desses personagens coloca um Twitter, publica um Twitter, esse Twitter é imediatamente analisado por um robô que confronta a declaração, portanto, o conteúdo do Twitter, com a base de dados do jornal. Certo. Se o jornal não tiver feito algum fact-check sobre esse tema em concreto, imaginemos sobre a dívida, sobre o déficit, sobre o que quer que seja, ele dispara imediatamente esse fact-check para a página de quem produziu a mentira, a desinformação, portanto, impedindo a partilha. Assim que ele publica, é disparado o fact-check e diz, olha, esta informação é falsa, está aqui o fact-check que a comprova. O que é que isto quer dizer? Em que é que isto resulta? As pessoas já não vão partilhar. E, por outro lado, resulta na exposição do produtor da mentira. E, portanto, obriga-o a elevar o nível do seu discurso, por um lado, e, por outro lado, inibe a partilha. Agora, isto tem que ser feito a uma escala global, a uma escala massiva, e só fazendo dessa forma é que nós podemos, de facto, ter esperança de vencer, ou pelo menos de lutar de igual para igual com os produtores de desinformação. E sentes, por exemplo, que esta nova política que o Twitter está a adotar perante o Trump já vem tarde, ou ainda vem a tempo, agora que eles colocam aquelas informaçõezinhas, muito tímida é certo, mas pelo menos já é alguma coisa. Certamente este ano de eleições vai levar a que haja uma grande dinâmica comunicacional por parte do Donald Trump nesse sentido e portanto vai fazer um bocadinho a diferença ou é mais um bocadinho, não é? Para apurar a verdade. Quer dizer, eu acho muito bom o facto de o Twitter ter começado a fazê-lo. Acho que o Facebook também devia fazê-lo. Acho que todas as plataformas o deviam fazer, não só com o Donald Trump, mas com todos, porque na realidade não é só o Trump que mente na política americana, os outros também mentem. A diferença é que o Trump, desde que é presidente, já disse cerca de 20 mil mentiras. Portanto, isto é um levantamento feito pelo Washington Post, que monitoriza diariamente as mentiras que o Trump vai dizendo. A questão é que o Trump, uma vez mais, eu falava com o diretor de um
um dos maiores projetos de fact-checking do mundo, que é o PolitiFact. Falava com ele aqui há uns meses, antes do confinamento, numa conferência na Califórnia, exatamente sobre o fenómeno Trump, que ele analisa diariamente. E ele dizia-me: Fernando, o Trump é um animal completamente diferente. Ou seja, ele alimenta-se também da exposição das suas mentiras, o que é profundamente pernicioso. Pois é. Ou seja, o que é que ele faz? Ele basicamente utiliza a exposição das suas mentiras como arma de arremesso político. Para quê? Diz: olha, estes senhores estão a mentir, é óbvio que eu não disse uma mentira, eles estão a mentir porque estão a atacar-me, isto é o establishment contra mim, e este discurso é um discurso profundamente popular, lá está, para as pessoas desiludidas com o sistema, para as pessoas que Claro. não têm emprego, para as pessoas que se sentem excluídas e que se sentem distantes daquilo que é o mainstream, que são os grandes jornais americanos, bem estabelecidos, o New York Times, Washington Post, jornais de fact-checking, são os políticos de referência. O Trump aproveita-se das suas próprias mentiras e da exposição das suas mentiras para faturar. Esse é provavelmente o maior golpe de gênio dos seus assessores, nomeadamente o Brad Parscale, que é o líder da estratégia digital dele. O Brad Parscale esteve na Web Summit há 2 anos. Eu recordo-me, sim, sim, sim. E ele foi entrevistado na altura e um jornalista de Reuters perguntou-lhe, portanto, Trump tinha acabado de ser eleito, tinha sido eleito para aí há um ano, e o jornalista de Reuters perguntou-lhe o que é que Donald Trump tem que fazer para ser reeleito. Ele disse: keep tweeting, continua a tweetar. E a verdade é que, mesmo agora que ele está a ser exposto pelo Twitter, isto é terrível, mas eu acho que esta nova política do Twitter, sendo lógica, racional e bem-vinda, só vai ajudar o Donald Trump no seu discurso contra o sistema. Só vai dar-lhe força. Agora até o Twitter, que era a rede considerada a rede de Trump por excelência, Trump é o primeiro presidente da era Twitter, assim como Bolsonaro é o primeiro presidente eleito através do WhatsApp, basicamente. Trump é o primeiro presidente da era Twitter. E não deixa de ser interessante que agora até o Twitter decidiu verificá-lo. Portanto, é mais um argumento na estratégia de vitimização antissistema que lhe dão assim de graça, de bandeja, e ele nem sequer o pediu. É o sistema tentando ser decente a ajudar um político indecente. Achas que vem aí mais uma reeleição ou o que está a acontecer por lá, a coisa está difícil? Parece-me que antes da Covid era inevitável que ele fosse eleito. No pós-Covid, eu acho que vai depender fundamentalmente da gestão que for feita da pandemia. Se ele conseguir equilibrar os números, o que não é um dado adquirido, até porque ele já reconheceu recentemente que está a testar muito menos para ter números mais interessantes, mas o problema não são tanto as novas infecções, são as mortes, e as mortes não podem ser disfarçadas. Portanto, ele pode ter agora resultados um bocadinho mais interessantes, menos desequilibrados, mas depois, no fim da linha, terá seguramente uma taxa, um número de mortos que será obviamente muito elevado. Parece-me que se a Covid não arrasar ainda mais o mercado de emprego norte-americano, ele ainda tem uma chance, mas se continuarem a ficar tantas pessoas desempregadas como estão a este ritmo, não tem hipótese nenhuma. O Trump tinha como principal argumento eleitoral, além da luta antissistema, a economia. Quer dizer, a verdade é que a América estava mais robusta do que nunca com as políticas económicas de Donald Trump, o desemprego estava baixíssimo, a economia estava a proliferar, estava outra vez ali mano a mano com a China, depois de um período em que a China estava claramente numa trajetória ascendente para ultrapassar os Estados Unidos a breve prazo. Trump fez um trabalho notável do ponto de vista da recuperação económica dos Estados Unidos. Neste momento, esse trabalho está todo a ser colocado em causa. Quando as pessoas não têm emprego, quer dizer, os políticos podem trazer as melhores ideias, as melhores políticas, o que quer que seja. Se as pessoas não tiverem dinheiro para meter comida na mesa, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, as coisas vão sempre correr mal a quem está no poder. Eu acho que, por exemplo, António Costa ainda estão por medir os efeitos que esta crise terá na sua reeleição, que era
absolutamente garantida. Uhum. Porque nós não sabemos quando é que isto vai terminar. Nós podemos antecipar, enfim, olha, se calhar chegamos a março do próximo ano já com uma vacina, e aí António Costa terá algum espaço para respirar, vem aí dinheiros da Europa e tal. Mas em relação ao Donald Trump é complicado porque as eleições ainda são este ano Este ano. e o efeito económico da Covid vai seguramente prolongar-se até ao próximo. Portanto, eu neste momento, se tivesse que apostar, se o Joe Biden não cometer erros graves, é provável que ele consiga ganhar a próxima eleição. Muito bem. Quero agradecer ao Fernando esta simpática conversa que tivemos aqui, a todos aqueles que nos estiveram a ver, muito obrigado. Mais um Coffee Break digital da Guess What. Ficamos por aqui, agradecemos a todos e fiquem bem, fiquem seguros e continuaremos na próxima semana para mais um Coffee Break digital com mais um convidado. Muito obrigado.